Bom, boa tarde, Vinícius. Bom, obrigado aí pelo teu tempo, cara, de você estar vindo aqui, bater um papo com a gente. A ideia é a gente falar um pouco mais de testes no Brasil, uma coisa que eu acho que está pouco desenvolvido no Brasil. Me fala um pouco de você, o que você faz, e aí eu vou entrar com algumas perguntas aí em relação ao tipo de teste que você desenvolve. Tá bom, obrigado, Marcelo. É sempre bom a gente conversar e ter oportunidade de falar com basicamente todo mundo, né? Explicar um pouquinho melhor o que vai. Hoje em dia sempre está buscando usar um pouco mais de dados, né, no mundo para tomar decisões melhores. E processo seletivo a gente já meio que está acostumado na vida desde de criança, né? E você sempre faz alguma prova, alguma coisa do gênero, mas existem provas que são muitas vezes mais complicadas do que normalmente a gente vê por aqui, né? Eu sou físico, né? Eu sou formado em física, eu dou aula, esse ano faz 17 anos, acho que já fez 17 anos que eu dou aula, então eu entrei na faculdade, comecei a dar aula, não era uma coisa que eu queria, mas acabei entrando por esse. Faz uns 5 anos que eu trabalho especificamente com 2 cursos específicos, né, que seriam o GMAT e o GRE. Né? Ambos são cursos voltados para o pessoal que quer fazer uma pós-graduação lá fora, né, e muitas vezes uma parte desses cursos, não a prova em si, nem nada, mas uma parte dele, uma parte do teste em si, ele é utilizado em empresas normalmente mais consultorias, o pessoal que precisa ter um pessoal voltado um pouco mais para negócio, para análise de outros negócios, eles usam ele como base para selecionar os candidatos. Legal. E se pronuncia GMAT ou é GMAT? E a GRE são 2 tipos, qual a diferença entre eles? São 2 provas diferentes, são criadas por 2, hoje vamos dizer que serão 2 institutos diferentes, né? Você pode falar de MET, GMAT, tanto faz, né? A tradução você fala do jeito que você tá na hora ali, né? Mas se fosse pensar mesmo como são provas em inglês, então seria GMAT ou GRE, né? Normalmente a gente chama de GRE ou GMAT. Ambas são provas de lógicas em inglês. Tá? É isso que a gente tem que pensar. O GMAT é provas de lógica, matemática, e o GRE é o de inglês, prova de inglês? Não, na verdade, ambos têm as 2 partes. Tá? As duas provas elas só são feitas por empresas concorrentes, podemos dizer assim. Né? O GMAT ele é feito pela GMAC, né, Graduation, Administration, blá, 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 tem um nome lá, que foi feito em 56, se não estou muito enganado, e ele era uma junção das universidades, de algumas universidades de negócio, quase todas eram da Ivy League, né, mas acho que eram 7 da Ivy League, mais 3, eles juntaram e fizeram uma comissão para avaliar de forma igual, né, e tentar mais padronizar mesmo a avaliação para o pessoal que entra para um MBA, né, para as escolas de negócio nos Estados Unidos. Porque eles sempre tiveram muitas pessoas buscando essas escolas, não só nos Estados Unidos, mas fora. Né? Aí uma pergunta, por que, na sua visão, a gente tem cliente dessas consultorias, né, internacionais, e eles usam esse tipo de teste, né, de match, eles procuram muito esse tipo de avaliação. Por que eles usam esse tipo de avaliação? O que tem de diferente em relação a teste de matemática que você vê no mercado? A diferença mesmo é assim, ele é uma prova pensada, é até estranho falar isso, mas ele não é uma prova pensada que quer que você tire uma nota. Eles querem que você tire uma nota específica, mas não é uma nota específica que eles querem. Ela é uma prova pensada para saber se a pessoa tem habilidade de raciocínio rápido, se ela tem lógica, capacidade lógica rápida, e também tem que saber os conhecimentos básicos de matemática. Né? E tudo isso em um tempo bem pequeno. Você parou e sabe, pô, mas isso aí é uma prova de matemática qualquer. Não exatamente, tá? Porque muitas vezes você nem sabe exatamente a matéria,
mas você pode resolver muitas questões só usando lógica. Né? Então, o que eles buscam numa prova dessa é se a pessoa tem capacidade de, às vezes, pensar fora da caixa, né? Pensar logicamente em soluções mais rápidas. Tá? Então, essa capacidade analítica mais rápida ou identificar padrões. E você dá aula disso? Eu trabalho numa empresa, eu trabalho com a parte, basicamente, são duas, né? A parte de inglês, verbal, que a gente chama, e quantitative reasoning. Então, é essa parte que eu acabo dando aula. Eu sou diretor acadêmico lá, a empresa chama Total Prep, e eu já trabalho lá faz 5 anos, e foi quando eu comecei a trabalhar entrar nesse mundo mesmo. Legal. E uma pessoa que vai fazer o seu curso, ele possivelmente vai estar se preparando para entrar numa consultoria ou fazer um MBA fora, coisas do tipo. Quanto tempo ele leva para ele entrar, fazer seu curso e estar apto, vamos dizer assim, para fazer uma prova de GMAT? É assim, né? A gente sempre tem, parece aquelas, quase qualquer prova não de consultoria, mas de trainee mesmo, né? Cada um vai estar meio que no seu ritmo, depende do que a pessoa fez de faculdade. Mas eu pegar a média da empresa ali, ela está sendo 4,6 meses, né? Para a pessoa sair, fazer e tirar uma nota satisfatória. Tá? Entendi. Esses 4,6 meses é quanto tempo de aula por dia? Quanto tempo por semana ele investe de estudo e aula? De estudo, tá. O curso em si ele dura 3 meses. São 4 horas de aula por semana, tá? Nesses 3 meses. Mais o que a gente chama de tutoria, né? Aula particular para o aluno tirar. Normalmente é mais umas 2 a 4 horas de aula de tutoria por semana, então já está andando 8, e mais algumas horas de estudo em casa. Questões são em inglês, né? De vez em quando o pessoal até pede alguma coisa em português, mas via de regra é em inglês. Algumas consultorias hoje até elas já estão meio que tirando essa parte de inglês, né? Mas não sei exatamente o porquê. Mas normalmente o clássico que você vai ver é a questão em inglês, né? Então ele fala, o fatorial de um número inteiro x, então x exclamação, né, é definido por todos os números multiplicados antes pelos números anteriores, até chegar a 1. Qual é o maior valor de y se eu pegar 20 fatorial dividido por 3 elevado a y e ele ainda é um inteiro? Você lê um negócio desse, você fala, tá em inglês, se tivesse em português, eu já não sabia nem o que ele está me perguntando, né? Normalmente é assim. E um monte de questões do GMAT, elas são planejadas, elas são escritas de uma forma que é para dar um nó na sua cabeça, para ver se você consegue ler e falar, tá, eu vou ficar calmo, vamos entender o que ele está me perguntando, ou talvez interpretar o que ele está perguntando, daí eu resolvo a matemática, né? Então, se a gente olha isso aqui, 20 dividido por 3 elevado a y, se fosse 20, né, dividido por 3 elevado a y, e ele é um número inteiro. Se fosse 20 não é divisível por 3, né, então eu não teria nenhum número y que eu poderia dividir. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um 18 dividido por 3, eu posso dividir, 3 elevado a y, desculpa, né, eu poderia dividir esse 18 2 vezes por 3. Então, qual é a ideia daqui? O que ele quer saber? Esse y nada mais é do que quantos números 3 eu tenho nesse 20 fatorial. Né? Então, você poderia pegar aqui, aqui eu não sei exatamente como que eu escrevo, mas eu poderia muito bem pegar e falar, tá, se eu pegar 20, né? Se eu pegar 20 e dividir por 3, então, nos primeiros 20 números, quantos números são múltiplos de 3? Então, o maior número seria 18, então, na verdade, eu tenho 6 números que são múltiplos de 3. Né? Só que alguns desses números, por exemplo, o 9 e o 18, eles não são só múltiplos de 3, eles são múltiplos de 3 ao quadrado. Então, originalmente, eu teria 6 múltiplos de 3, entre 1 e 20. Desses, eu tenho 9, que na verdade é 3 ao quadrado, e eu tenho 18, que também é 3 ao quadrado, né? Vezes 2. Cara, mas... o Vinícius, já deu o cara não pode ter uma calculadora aí, né? Não pode. Tem que fazer na mão, não pode usar calculadora, é
assim, esse nem é um dos mais difíceis. O cara tem que conhecer antes, ele não pode sair fazendo conta simplesmente, né? Não. Cara, é uma questão curtinha e é uma picada de abelha isso daí, né? Uhum. A resposta aqui, né, seria 6 daqueles primeiros, mais 2, né? Um a mais do 9 e um a mais do 18, né? Então passaria a ser 8 a resposta. Mas é assim, é aquela coisa que você olha e fala, primeiro você normalmente já não entende. Depois você tem que parar, respirar e falar, não, o que ele quer saber? Então você interpreta o que ele está falando ou fala, pô, o que isso aqui está tentando mostrar logicamente? Entendi. É bem interessante, cara. Não é uma coisa, vamos dizer assim, trivial. E o cara tem que conhecer conceitos, né? Porque se ele não sabe o que é fatorial, por exemplo, já dançou, né? Porque é sempre multiplicado menos o número anterior, e assim, menos um, né, do anterior. Mas é engraçado, porque ele, muitas vezes, no exercício, quando ele se você pegar os exercícios oficiais, né, que são os feitos para a prova, você vê que o cara, muitas vezes, ele explica o que ele está pedindo, porque ele sabe que não é uma coisa fácil, ele fala, o cara já não vai saber nada, ele ainda te dá a dica, só que ele escreve. Né? Então, que nem ali eu escrevi, o que é um número fatorial? É um número multiplicado por todos os números anteriores até chegar a 1. Né? Então, ele vai ter, muitas vezes ele vai explicar, só que às vezes a explicação acho que dá mais nó, né? Porque o cara ele já não sabe o que é, e daí ele fala, puta, eu preciso usar isso para resolver o negócio, isso que é uma coisa muito mais simples. Né? Ô Vinícius, e me fala uma coisa, imagine um cara que ele, de repente, foi chamado para um processo seletivo e ele sabe que tem um teste de match para fazer, né? Ele não tem tempo para fazer o seu curso, não dá tempo do cara fazer o seu curso. O que você recomendaria para ele? Ele tem um teste daqui 2 dias, cara. O que você recomendaria para ele tentar ir bem num teste de match? Tá, vamos lá, vamos pensar nas coisas mais clássicas que caem no teste. Tá? Normalmente, você vai pegar... eu tenho até algumas aulas que eu trabalho que é identificar padrão, né? Que é uma coisa que as consultorias querem. Elas querem que a pessoa tenha capacidade lógica de identificar padrão. É isso que elas estão buscando. Então, quando olhar padrão numérico é uma coisa, né? Então, questão de PA, PG não é muito comum, mas PA vai cair. Questão utilizando... progressão aritmética, Isso, né? Desculpa, eu só falo PA e já esqueço tudo. Mas progressões aritméticas, vai cair muito a questão disso? Provavelmente 1 ou 2. O básico de estatística, né? Então, saber o que é uma média, saber o que é uma mediana, identificar pelo menos uma Poisson ali, né? Um gráfico, uma distribuição normal, né? Pelo menos isso. De preferência saber as porcentagens ali, né, 67, depois mais 14, 13,6 de cada lado, e assim por diante. E saber fazer equação, né? Questão de par ou ímpar, às vezes cai, às vezes não. Quase sempre cai. O que é uma questão de par ou ímpar? Desculpa. É o tipo de questão que... O cara, ele acabou, vamos dizer, ele saiu da escola, entrou na faculdade, saiu da faculdade, está fazendo um teste por uma consultoria dessa, ele vai ter seus 21, 22 anos, vai fazer, na melhores hipóteses, uns 8, 10 anos que ele não vê uma questão dessa. É aquela questão de terceira, quarta, quinta série. E é assim, o cara vai te perguntar, par ou ímpar? O número é um número par ou um número ímpar? Daí você vai lá, você não lembra as regras básicas. Entendi. E daí você erra. Então, o que você tem que pensar ali? O número par é aquele que divide por 2 e não dá resto. O número ímpar é aquele que divide por 2 e te dá um resto 1, né? Ou aquele que não é, a gente chama que não é divisível por 2, né? E às vezes ele vai te perguntar, 3x é um número par. Ele afirma, 3x é um número par. X é par? Daí você vai lá lembrar, quais são as regrinhas de par? Par vezes um número inteiro, vezes um número ímpar, sei lá, pode te dar par ou ímpar. Um número inteiro vezes um número par, te dá par. Daí, em nenhum momento ele fala que o número x é inteiro. Daí você vai lá e fala, se tá dando par, dá, né? Daí o clássico, e esse é clássico. Qual é o possível valor para o x
por exemplo, 3 vezes 2/3, você corta o 3 com o 3, dá 2, pronto, para e você não sabia o que aconteceu e tá errado. E é muito clássico um negócio desse. Eu sempre falo porque sempre cai. Uma questão de match tem muita pegadinha, não é pegadinha que o cara tá te expondo, né? Ele tá, de certa forma, querendo ver o quanto você é analítico ali. Ele quer saber o quanto você sabe mesmo, né? E não que tenha pegadinha. Vai ter pegadinha. Só que, assim, é pegadinha nos detalhes. Não é assim, ele tá querendo fazer uma pegadinha com você para você errar. Ele tem pegadinha em detalhe. Então, de novo, por que a escola de negócio usa esse teste para avaliar os candidatos? Porque ele quer alguém que seja atencioso, ele consiga resolver rápido. Às vezes ele quer que o cara saiba estimar as coisas rápidas, usar a lógica para resolver e, ao mesmo tempo, ele consiga não assim perder tempo em detalhes de todas as palavras da prova, mas ele quer que a pessoa tenha detalhe no que é importante. E é por isso que consultoria quer isso, né? Ele quer que fala, pô, tem isso aqui de dados. O que é importante para mim? Esse, porque esses aqui vão me dar uma relação maior de lá, por isso que está acontecendo tal coisa na empresa. Então é isso que elas estão buscando. Legal, e acaba sendo, vamos dizer assim, uma visão do negócio, né? Do que acontece. Porque às vezes é fácil você se perder num monte de números do negócio e você não pega ali o que é mais importante. Legal, Vinícius, só por último, dá o nome da tua escola aí, onde você dá aula, só caso alguém queira, de repente. Na verdade, a gente até está reformulando um curso que é mais voltado, não exatamente para consultoria, tá? Mas é para o pessoal que quer fazer trainee. Então, até o final, até daqui uns 2 meses mais ou menos, o curso está aberto de novo. Ele dura 2 meses, né? Então, será um curso mais curto. Light. Mais light. Mais light, né? Porque para a prova de trainee, eles às vezes utilizam questões mais simples e de match, né? Eles não vão te perguntar aquelas coisinhas bem clássicas, mas quer dizer, o clássico vai sempre ter, mas coisa muito difícil não vai acabar aparecendo, tá? A gente está aqui em São Paulo, né? Estamos na Paulista. Pandemia não podemos utilizar, mas estamos na Paulista. Ali chama Total Prep, tá? Então, Total Prep. Isso. Daí a empresa é voltada mais para a parte de curso de match, de GRE, SAT também, e a parte de TOEFL e IELTS. Então, desculpa, o que é SAT? O SAT, ele é como se fosse o vestibular dos Estados Unidos. Ele até, inclusive, ele é feito pela mesma empresa que faz o GRE, né? Okay. É a ETS que faz o TOEFL também. Então, ela é a dona da empresa, quer dizer, a ETS é a dona desses provas para avaliar o candidato, né? Mas aí uma é para entrar na faculdade, o GRE, né, o GRE que a gente chama, ele é para o cara que quer fazer uma pós-graduação lá, né? Tá? Legal. Fácil. Qualquer processo seletivo é difícil, né? Quando você tem que fazer uma prova em si para entrar, para avaliar, é complicado. É sempre complicado, né? E uma última pergunta ainda, quando a pessoa vai, é óbvio, tem que estudar, se preparar, igual você falou, alguma recomendação específica que tenha a ver com a parte mais psicológica da pessoa para fazer teste? Olha, eu falo o que eu treino os meus estudantes quando eles estão terminando o curso, ou quando eles terminaram o curso, eu falo, agora você vai fazer o que a gente chama de simulado. Você vai pegar, a gente tem simulados, mas tem simulado na internet, tem tudo. Você vai tentar simular a condição de prova. Então, você tem que saber o que é a condição de provas. Hoje, provavelmente você vai fazer a prova online. Tá, beleza. Você vai fazer a prova online. O que você tem que estar ali para fazer a prova? Eles vão deixar você usar um papel? Você vai ter que estar com a câmera? Você vai ter que desconectar alguma coisa? Então, pensa o que provavelmente vai acontecer. E quando você falar, não, vou treinar o teste, normalmente eles vão te dar entre 1 minuto e meio, 2 minutos por questão. Então você também tem que aprender a chutar. É assim, tem que aprender a chutar para você não perder tempo. Então, olha ali, fala, não, agora eu vou fazer 10 questões, vou treinar isso aqui. Você está ali, pegou as 10 questões, você coloca o tempo,
E eu gosto de colocar menos tempo para me forçar a fazer mais rápido. Né? E eu falo isso para os alunos: você vai ter 2 minutos, faz com 1,45, vê o que dá. E daí, assim, normalmente você faz mais erros, você não está prestando atenção, mas daí você aprende a lidar com a pressão da hora da prova, né? E daí, como você já treinou antes, você já está acostumado, não é uma coisa, nossa, é a primeira vez que eu estou vendo aquilo, a transição vai ser pior do que o seu desempenho normal, né? Legal. Cara, obrigado mais uma vez. E olha, uma coisa aí super interessante: se você lançar um curso de como chutar numa prova, você vai ter um monte de aluno, viu? Mas legal. Obrigado aí pelo teu tempo, Vinícius. Super bacana aí o papo, Obrigado. tá bom? Obrigado, Marcelo. Falou. E precisando de alguma coisa, estamos aí, né? A gente Valeu. sempre conta contigo aí. Falou, um abraço. Abração. Até Tchau, tchau. mais.